Fala primeiro, beleza? Infelizmente as nossas semanas de descanso acabaram. Primeiro ano, bora, aula 37 e 38, aulas. Teorema de Stevens, pressão hidrostática e suas unidades, lá na página 271, tá bom? Então ele fala o seguinte, ó, teorema de Stevens. A figura seguinte mostra um líquido de densidade D. Perceba que já fala a cada uma delas a unidade medida, então grifa isso, tá? A densidade de quilograma metro cúbico, que é massa sobre volume, em equilíbrio, tá bom? Tá paradinho lá, estático. Sua superfície livre está em contato com a atmosférica, cuja pressão atmosférica é dado. Pressão atmosférica é Newton por metro quadrado, que a unidade medida de pressão é força sobre área. A intensidade do campo gravitacional local é igual a G, que é massa por metros por segundo ao quadrado, ou é massa. A profundidade dos pontos A, B e C são dadas por metro, tudo bem? E perceba que a profundidade é em relação à superfície, tudo bem? Não com o solo, com a base. E perceba lá as seguintes interações. Existem vários vetorzinhos aí que você pode perceber que na superfície ali eu tenho várias setinhas, tudo isso é representação da pressão atmosférica, tudo bem? Então a pressão superficial ela é equivalente à pressão atmosférica, tá? Outra coisa que é muito importante é você saber o seguinte, se você tiver vedado a parte de cima, traduzindo, imagina que isso fosse uma garrafa, tivesse uma tampa, eu não tenho pressão atmosférica, tá? Porque você vedou essa região, logo a atmosfera não faz efeito ali naquela superfície, tá bom? Outra coisa muito importante ali é o seguinte, ele fala assim, ó, segundo o teorema de Stevens, as pressões nos pontos A, B e C interiores ao líquido estão relacionadas como segue as seguintes ideias. P, B e PC são iguais, as pressões são iguais. Então, primeira dica vem aí. Toda vez que você estiver no mesmo líquido e numa mesma altura, as pressões são iguais. Ah, mas, professor, e a questão da largura do líquido influencia em algo? Nada. Somente a altura vai influenciar. Então, se você estiver à mesma distância da superfície, ou traduzindo, se você estiver no mesmo líquido, no mesmo nível, as pressões são iguais. Grave isso, porque muitas formas de resolução são baseadas nesse primeiro princípio. Toda vez que eu estiver no mesmo líquido, no mesmo nível, as pressões são iguais. Escreve essa observação. Mesmo líquido, mesmo nível, pressões iguais. Pronto. Segundo, a pressão de ar ela equivale à pressão atmosférica mais densidade, gravidade e altura. A pressão de B é a pressão atmosférica mais densidade, gravidade e altura de B. E a pressão de A ela é igual à pressão de B mais a densidade vezes gravidade vezes a altura. Traduzindo, o que é isso? Toda vez que você estiver dentro de um recipiente com líquidos, ó, aqui é a minha superfície, né? Imaginem que aqui é o ponto B, já que ele mencionou o B. Para eu saber qual é a pressão que o ponto B está sendo exerce em cima dele, primeiro eu tenho que ver, essa região está aberta? Sim? Ah, beleza. Então tem a pressão atmosférica em cima dele. Então a pressão de B, ela tem a pressão atmosférica, que seria a pressão superficial, fora a quantidade de água que está em cima dele. Do lado, embaixo, pouco me importa. O que é pressão em cima de mim? É o que está em cima de mim. Isso é pressão. Então, por exemplo, quando você está com uma caixa nos seus pés, você está sofrendo pressão da caixa? Nenhuma. Porém, se você está com a caixa em cima de você, está sofrendo pressão? Exato. Então, tudo que tiver acima de você é pressão, tá bom? Então, quer dizer que eu tenho essa quantidade de líquido aqui em cima. Então, isso eu calculo como? Como que eu calculo essa região em cima de mim, em forma de líquido? Ela vai ser dada por, como mostra a fórmula, a densidade do líquido, a gravidade local, e aqui, ó, vem a parte importante, a altura, a profundidade que eu me encontro. Por isso que ele chamou de H de B, que é a altura que o ponto B está.
Professor, então é por isso que quanto mais fundo eu vou, maior é a pressão em mim? Sim, por isso que é a questão da pressão dos ouvidos. Exatamente, porque eu tomo uma maior profundidade. A pressão atmosférica sempre vai ser a mesma, então o que vai deferir aqui de aumento da pressão em mim é justamente a profundidade que eu estou, porque o líquido é sempre o mesmo. A gravidade é sempre a mesma, então quanto mais fundo eu vou, maior é este valor, maior é a pressão que eu tenho. Fez sentido? Tranquilo? Tá. Aí acontece o seguinte, ô professor, tudo bem, mas o que é esse DGH? Isso mostra na continuação dessa etapa. O termo DGH é denominado pressão hidrostática. Então toda vez que eu for falar da pressão da água, é densidade vezes gravidade vezes altura. Então esse cara aqui é chamada de pressão hidrostática. Professor, então traduzindo, quando eu tiver um líquido, o meu objeto está dentro dele e a minha tampa está fechada, significa que a pressão dele é igual à hidrostática? Exato, porque aí a atmosférica não vai existir. Lembra? Sempre eu disse isso. Se tiver contato direto com a superfície, existe pressão atmosférica. Opa, não teve contato direto com a superfície, não há pressão atmosférica. Só vou ter pressão hidrostática. E o que é pressão hidrostática? A quantidade de líquido que está sobre mim. Beleza? Professor, então como que eu posso representar a fórmula? Ele mostra dois casos aí. Ele fala que a pressão de ar ela é equivalente à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática de ar. Então, ele só, em vez de escrever hidrostática, ele faz o seguinte. A pressão de um corpo B ela é igual à pressão atmosférica que ocorre fora mais agora a pressão do líquido, que é chamada de hidrostática, nesse ponto B. Se fosse A, a pressão de A é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática em cima do ponto A. Tudo bem? Professor, e se meu ponto estivesse na superfície? Por exemplo, o ponto D, né? Já que tem A, B e C aí. Qual que é a pressão do ponto D? É só atmosférica. Porque não tem líquido. Se você for colocar na forma, qual que é a altura dele, a profundidade dele? Zero. Zero vezes tudo isso é zero. Então, traduzindo, só deu atmosférica. Então, se um objeto estiver na superfície, ele só recebe pressão atmosférica. Peraí, mas e se ele for mergulhado? Ah, beleza. Então, ele tem a pressão atmosférica mais a hidrostática. Tranquilo? De boa? Professor, e se ele estivesse lá no fundo? Tudo bem. É a pressão atmosférica mais essa coluna inteira. Ué, mas e se eu aumentar a largura? Lembre-se, a largura não importa, não influencia em nada. A única coisa que influencia na pressão hidrostática é o quê? Densidade, que é sempre o mesmo líquido. Gravidade, que é a local. E a profundidade, que é a altura. Se eu tiver num ambiente pequenininho, numa certa altura, por exemplo, assim, esse ponto B, eu estou falando do mesmo líquido. Aqui, esse ponto e esse ponto têm a mesma pressão. Por quê? Eles estão no mesmo líquido, na mesma gravidade local e numa mesma altura de profundidade. Logo, a largura onde eles se encontram não influencia em nada na pressão hidrostática. Fechou? Fácil? De boa? Beleza. Essas são algumas fórmulas sobre a pressão hidrostática. E outra coisa, unidade de medida é muito importante. Então vamos dar uma olhada? Ele fala o seguinte, nesses casos, as pressões PA, PB e PATM e os desníveis H e HA são medidas em função das alturas das colunas de mesmo líquido. Por exemplo, é o meca. Ah, então a pressão atmosférica, a pressão eu posso utilizar como meca, que é metros cúbicos, ou melhor, metros de coluna d'água. O meca é uma unidade de medida não muito usual, mas é interessante a gente saber. Então toda vez que é meca, eu sei que é metros de colunas de água. Tudo bem? Como se cada pessoa fosse um avatar e tivesse uma coluna d'água em cima da cabeça dela. Então isso seria a ideia da unidade de medida do meca. E a outra, já conhecida, é milímetros de mercúrio. Tudo bem? Que é o mmHg. Tá bom? Aí vem as observações que é importantíssimo vocês grifarem para simplificações de contas ou conversões.
Observações. A pressão hidrostática em um ponto de um líquido em equilíbrio não depende da extensão horizontal. Foi o que eu estava batendo no martelo até agora. A largura pouco importa. O que me importa é a profundidade, densidade e gravidade. É só você olhar o que constitui a fórmula do hidrostático. Nem na forma do reservatório onde ele se encontra. Opa! Verdade, esqueci de falar isso. Então, por exemplo, se eu pegar um reservatório assim, assim e assim, eu pergunto, todos eles estão no mesmo líquido, numa mesma altura. Quem tem maior pressão? Todos são iguais. Não importa o formato. Tudo bem que aqui ficou um pouquinho mais embaixo, mas imagine que todos estão na mesma altura. Não importa o formato, a pressão é a mesma. O importante é que ele esteja no mesmo objeto, no mesmo líquido, que é a densidade, no mesmo local, com a mesma profundidade. Tudo bem? Então, se ele tiver a mesma altura e for do mesmo líquido, estar no mesmo local, a pressão atmosférica é a mesma. O formato e a largura não influencia em nada. Próximo. No sistema internacional, a unidade de pressão é Newton metro quadrado, que é o que a gente já fala, né, que é força sobre área. Denominada Pascal. Lembra que 1 Pascal é a mesma coisa que Newton metro quadrado, tá bom? Só que aí o que acontece? Não necessariamente eu só uso Pascal ou Newton metro quadrado, eu posso usar essas daqui, ó. 1 atm, que é uma atmosfera que a gente fala, ela equivale a 1,03 vezes 10 a quinta pascais, que é o Newton metro quadrado. Que por sua vez, 1 atm equivale a 10,3 meca. Então, peraí, significa que uma pressão atmosférica equivale como se eu tivesse a 10 metros de uma coluna de água em cima da minha cabeça? Quer dizer, 10,3? Exatamente. Então, quando a gente falar que eu estou sofrendo uma pressão de 1 atmosfera, significa que, imagine que você está a uma profundidade de 10,3 metros abaixo, lá no mar, por exemplo. Tudo bem? Seria mais ou menos essa mesma pressão, equivalente a uma atmosfera. Lembrando, sem ela, né? Só a hidrostática nessa análise. E, por sua vez, um ATM é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. É como se eu tivesse o líquido mercúrio, né? Agora não estou falando de água, eu estou falando do mercúrio. E eu tivesse 760 milímetros em cima da tua cabeça. Parece pouco, mas mercúrio é um líquido mais denso, né? Então, por isso que tem essa diferença. Beleza? Tranquilo? Então, as próximas páginas são exercícios. Já volto. Voltei. Povo, página 272 fala o seguinte. Em 96, o engenheiro civil e mergulhador John Bernards teve a ideia de construir na Bélgica uma piscina que simulasse o mar de Bora Bora, ilha do Oceano Pacífico, famosa pelas águas cristalinas. Seu objetivo era oferecer um ambiente de mergulho seguro para o treinamento de mergulhadores iniciantes e profissionais, biólogos, bombeiros, entre outros. Em 2004, Bernards inaugura a um custo de 11 milhões de dólares a Nemo 33. Seu principal poço, de formato cilíndrico, possui 33 metros de profundidade, equivalente a um edifício de 11 andares, e 6 metros de diâmetro. Ok. Calcule as pressões hidrostáticas e total em Newton metro quadrado no fundo do poço. Considere que a pressão atmosférica local seja igual a 10 elevado à quinta Newton metro quadrado, que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico e que a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. O esquema seguinte pode auxiliá-lo a resolver a questão. Beleza. Então, ó, só deixa eu copiar aqui rapidinho o esquema que ele nos mostra. Então, ele sabe muito bem que este cara tem uma certa altura, que ele foi dado, né? 33 metros. Aqui ocorre a gravidade local em cima dele. Aqui ele fala que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, então foi especificado o valor. Tem a pressão atmosférica, né, em cima dele exercendo.
Então tem a pressão atmosférica, que ele diz que é 10 elevado à quinta Newton metro quadrado. A densidade do líquido, ok. Ah, tá, outra coisa importantíssima, 6 metros de diâmetro. Então, se ele tem 6 metros de diâmetro, isso é o quê? 3 metros de raio, tá? E aí ele fala para eu calcular a pressão hidrostática e a pressão total. Vamos lembrar o que é pressão hidrostática? Professor, pressão hidrostática é a pressão do líquido. Exato. Então é densidade, gravidade, profundidade. Então é densidade, gravidade, altura. Tá. Ô professor, beleza. Então vamos substituir os valores? Vamos. Ó, então a pressão hidrostática lá no fundo, imagine que a pessoa deitou lá no fundão e ele quer saber qual é a pressão que ele está recebendo só de líquido. Então a pressão hidrostática será igual à densidade. Ele disse que é 1000 kg metros cúbicos, ok. 1000. A gravidade local que é 10 e a altura que é 33. Ótimo. Essa pressão, realmente, eu vou ter quais dados ali? Tudo vai ser dado em Newton metro quadrado. Tudo bem que é a fórmula da pressão com as unidades corretas substituídas. Então eu vou ter pressão hidrostática igual a 33 vezes 1 vezes 1, é o próprio 33. 3 mais 1, 4. Então vai dar 33 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Essa é a pressão hidrostática. Só que o professor, ele pediu na sequência para você calcular a pressão total, tá? A pressão total, vamos representar assim então, é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Tranquilo? Só que na hora que eu faço isso, olha só. Pressão total. Pressão atmosférica, 10 a quinta. Só que eu não consigo somar com a pressão hidrostática direto, porque é 33 vezes 10 a quarta. Eles não estão na mesma potência. Então, ou você diminui a 10 a quinta para 10 a quarta para poder somar, ou você aumenta a 10 a quarta em 10 a quinta. Como a minha ideia é permanecer em notação científica, tudo bem que aqui não está, né? Mas para deixar, eu poderia fazer isso. 10 a quinta mais, anda uma casa para a esquerda, 3,3 vezes 10 a quinta. Espera aí. Aqui na frente é 1, né? Então 3,3 mais 1, 4,3. Então a pressão total seria equivalente a 4,3 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Ou para quem deixou aqui, reduziu, ficou 10 vezes 10 a quarta, com 33, dá 43 vezes 10 a quarta. Dá a mesma. Ok? De boa? Essa seria a pressão total, essa seria a pressão hidrostática. Quero deixar na unidade medida, ou notação científica. 3,3 vezes 10 a quinta. Beleza? Esse era o exercício 1. Perceba, a largura não influencia em nada. Somente a profundidade, a densidade e a gravidade que influencia nessa minha pressão hidrostática. Certo? Bora pro 2? Já volto. Morto. Página 273. Ele fala assim, ó. Aristóteles de Estagira é considerado um dos filósofos que mais influenciaram o pensamento ocidental, atuando em várias áreas do conhecimento humano, como lógica, ética, política, teologia, metafísica, poética, retórica, física, psicologia, antropologia e biologia. Tá, beleza. Nada sério com a mulher. Em um de seus trabalhos, denominado Física, Aristóteles afirmou que, ou melhor, Physique, afirmou que sempre que houver a tendência de formação de vácuo, a matéria, gás, líquido ou sólido preencherá essa região como se tivesse vontade própria. Essa linha de pensamento, sintetizada na célebre frase "A natureza tem horror ao vácuo", durou até o século XVII, quando o físico italiano Evangelista Torricelli, discípulo de Galileu Galilei, revolucionou a história da hidrostática.
Por volta de 1630, Fernando II de Médici, de 1610 a 1670, o grão-duque da Toscana pediu aos seus jardineiros que construíssem uma bomba aspirante que conseguisse bombear a água dos poços dos jardins de seu palácio, em Florença, Itália. Nós temos o exemplo aí da onde é o jardim e temos a imagem da bomba que ele solicitou. Essa bomba é aquela que você exerce pressão e aí ele puxa a água saindo por esse primeiro pedacinho aí, né? Essa torneira. Aí vamos lá. No entanto, seus jardineiros se depararam com um antigo e conhecido problema. Por mais que eles se esforçassem e por melhor que fosse a bomba que estivessem utilizando, a coluna de água dentro da tubulação de recalque jamais atingia altura superior a 10,3 metros. Densidade entre a água no interior da tubulação e o nível da água do poço. Ou melhor, desnível, entre a água do interior da tubulação e o nível da água do poço. Lembra? 10,3 metros? Informado por não conseguir obter água de seus poços, o grão-duque procurou Galileu Galilei, solicitando-lhe que resolvesse aquele problema. Ao que parece, Galileu se deu por vencido, já que se limitou a responder que isso acontecia porque a natureza tinha horror ao vácuo, mas só até certo limite. Ora, se Aristóteles estivesse certo, ou seja, se a natureza realmente tivesse horror ao vácuo, não deveria haver limites para o desnível entre a bomba e o nível da água dentro do poço. Sendo assim, Torricelli propôs que a água subia pela tubulação de recalque porque a pressão atmosférica é a que estava empurrando. Utilize o teorema de Stevens para verificar a hipótese de Torricelli. Para isso, considere que a pressão atmosférica local seja D. Então, vamos lá. Eu sei que a pressão atmosférica... isso aqui é o item A, né? Eu sei que a pressão atmosférica local é de 1,03 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Lembra que no exercício anterior a gente pegou 10 a quinta. Na verdade, o correto é isso, 1,03 vezes 10 a quinta. Então, aquele valor de 10 a quinta para pressão atmosférica é um valor aproximado. Tá? É tipo a gravidade para 10, onde a gente usa muito 9,8. Que a densidade da água é 1.000 quilogramas metros cúbicos e que a gravidade local é de 10 metros segundos ao quadrado. Tá. Então, o que acontece aqui? A gente está vendo um desenho, né? Antes de chegar no item A, vocês têm o desenho certinho do poço, tá? Então, eu vou utilizar o desenho aqui, ó. Vou tentar fazer aqui. Aqui está o meu poço, onde aqui está a minha água. Aqui está o duto, né? Que vai chegar lá. Faz esse movimento, beleza. E aqui está a minha bomba, né? Lembrando que aqui o poço é aberto. E aqui está a minha bomba, aonde vai sair a água. O que se percebe? O que o teorema de Stevens fala? Lembra que eu falei que tinha uma propriedade que eu falei que eu ia usar em muitos casos para resolver problemas? Lembra, professor, até que você falou. Mesmo líquido, mesmo nível, pressões iguais. Lembraram disso? Tá, e como eu vou usar isso? Se vocês perceberem, ó, aqui tá com água, né? Então essa região tem água, aqui é água, é mesmo líquido. Ok. Qual que é a altura aqui? Ele falou que é 10,3 metros, professor. Ok. Olha só. Pega esse ponto que está na superfície e pega esse ponto que está no mesmo nível, só que está no gargalo. Tudo bem? No gargalo não, na tubulação desta bomba. Eu vou chamar isso de A e esse cara eu vou chamar de B. Tudo bem até aqui? De boa? Deixa eu ver, pela imagem dá pra ver. Eles estão no mesmo líquido, que é a água, e estão no mesmo nível. Então, traduzindo,
pelo teorema de Stirling, eles têm a mesma pressão. Tá, professor, mas eu não sei o que você vai querer. Calma, eu vou te explicar. Então a pressão de A é igual à pressão de B pelo teorema de Stirling, pois estão no mesmo líquido, água, água, e estão no mesmo nível. Logo, mesma pressão. Beleza. E aí? Aí vem o seguinte. Olha o ar. Ele está totalmente aberto aqui. Então, só existe que pressão em cima dele? Atmosférica. Ah, beleza. Então quer dizer que esse P de A é a mesma coisa que isso. E o que é o P de B? Aí que vem a história. O P de B, ó, aqui a região está fechada. Tanto que ele fala que aqui dentro eu tenho vácuo. Então quer dizer que eu só tenho esse líquido aqui. Então é a pressão hidrostática desse líquido. Então quem que é o P de B? É a pressão hidrostática. Ô professor, então a pressão hidrostática é de B. Por que você não escreveu P de A como P de ATM? Justamente, eu quero mostrar que a pressão hidrostática vai dar justamente o meu ATM. Tranquilo? Vamos ver se isso vai dar certo? Então, ó, a pressão de A é a pressão hidrostática de B. Como que é a fórmula mesmo? Densidade, gravidade, altura. Vamos substituir valores? Vamos. Professor, qual é a densidade? Ele falou que é 1000. A unidade tal, ok. Qual é a gravidade local? 10. Qual é a altura que o B está? Ele fala que é de 10,3 metros. Olha só. Pressão de A, perdão. 10,3 vezes 1 vezes 1 é o próprio 10,3. 1, 2, 3, 4. Ih, professor, não bateu. Calma, que é que eu só não andei uma casa. Então a pressão de A é 1,03 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. E olha só, é justamente a pressão atmosférica. Então, exatamente o que Torricelli fala. Essa água que subiu é graças somente à pressão atmosférica atuando nele. Então, a pressão aqui faz com que essa água suba. Ah, então quando você tem uma coisa assim, a água não para aqui? Não, ela sobe, porque a pressão atmosférica está empurrando a água e a única região que ela tem para subir é esse encanamento aqui. Ah, então acabamos de provar o quê? Aquela primeira lógica. Uma atmosfera equivale ao quê? A 10,3 metros de coluna de água. Isso é um exemplo vivo daquilo que a gente falou sobre situações de mudança de unidade de medida. Fácil? Tranquilo? Vamos para o próximo? Voltei. Povo, o B, ele fala o seguinte. Torricelli fez um fiel seguidor era um fiel seguidor do método científico, cujo precursor teórico foi seu mestre Galileu Galilei. Esse método serve como roteiro para decifrar fenômenos. Seus principais passos são observar um fenômeno, analisar seus elementos constitutivos, visando estabelecer relações quantitativas entre eles, induzir hipóteses com base na análise preliminar, verificar as hipóteses utilizando um procedimento experimental, generalizar o resultado alcançado para situações similares, confirmar estas generalizações para chegar a uma lei geral. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora é o seguinte: foi a sala de vocês primeiro, que eu usei aquele experimento da vela. Lembra que a gente estava com a vela, colocava e essa água subia. Lembra daquela pressão? É justamente isso. Aquilo que eu falei. No experimento que eu mostrei para vocês, o tubo que eu tinha não tinha 10,3 metros para mostrar aquela água subindo até lá. Era o que eu tinha naquele momento. E vocês viram que a água subia. É justamente aquilo que a gente estava falando, da pressão atmosférica. Beleza? Então vamos lá? Sendo assim, Torricelli, auxiliado pelo seu colega Benedetto Castelli, fez o seguinte experimento. Tomou um tubo de vidro de 4 pés de comprimento, cerca de 1,2 metros, enchendo com mercúrio, depois de tampar a extremidade do tubo, tomando cuidado para não entrar ar. Ele o emborcou
em uma grande cuba cheia de mercúrio, conforme a ilustração. Então, quer dizer, ele pegou um tubo comprido de 1,2 metros, encheu de mercúrio, pôs o dedão e embarcou em embarcou em outra bacia cheia de mercúrio e abandonou, tipo, soltou. Tomou cuidado para não entrar ar nenhum, percebe que só foi mercúrio, colocou dentro do lugar cheio de mercúrio e tirou o dedo. Ok. Aí o que aconteceu? Ao destampar a extremidade do tubo, ele verificou que o mercúrio no interior do tubo desceu até a diferença entre os níveis interior e exterior, fosse de 76 centímetros, conforme a ilustração. Então a gente está vendo aqui, de novo, o que acontece com essa coluna, agora não mais de água, de mercúrio. Então, ó, aqui é a resposta do B, né, que é só item A e B. Eu tenho aqui meu recipiente, onde esse meu recipiente ele tem esse tubo. Aqui com mercúrio, né? Aqui todo cheio de mercúrio, e o desnível entre o tubo e aqui é de 76 centímetros. Aí ele vem e fala, conforme a ilustração. De fato, esse experimento confirmou a hipótese de Torricelli. Se o mercúrio era 13,6 mais denso que a água, a sua altura da coluna de mercúrio deveria ser 13,6 vezes menor. Como mais denso, menos ele vai subir. Faz sentido? Utilizando o teorema de Stevens para verificar este fato, considere que a pressão atmosférica local... Então vamos lá de novo. Eu sei que a pressão atmosférica é de 1,03 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Que a densidade do mercúrio ela é equivalente a 13.600 quilogramas metros cúbicos. Lembrando que o da água é 1.000, aqui é 13,6, é 13.600, então é 13,6 maior. E a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos verificar de novo pelo teorema de Stevens. Aí é só você fazer a mesma história. Pega dois pontos, ó, vou chamar aqui de A, aqui de B. Pelo teorema de Stevens, eles têm que estar no mesmo líquido, no mesmo nível. Mesmo líquido, mercúrio, mesmo nível. Traduzindo, a pressão de A é equivalente à pressão de B. Ô professor, ok. E agora, o que eu faço? Vamos lá. Ó, a pressão de A é justamente quem? A pressão atmosférica. Então eu vou ter que provar de novo que a pressão de B vai ser o mesmo resultado da atmosférica? Então vamos trabalhar em cima disso. Professor, como é que ele tomou muito cuidado para que não entrasse ar, significa que... Então a única coisa que eu tenho que calcular é o líquido que está aqui em cima desse ponto B, que é o mercúrio. Então é só pressão hidrostática, só. Então aqui eu tenho que calcular a pressão hidrostática do ponto B. A pressão hidrostática é o quê? Densidade, gravidade e altura que eu tenho. Nesse caso eu não estou falando de profundidade, né? Eu estou falando de altura, que está a parte acima. É como se você pensasse no recipiente e o B está no fundo. Então a pressão de A vai ser igual à densidade, que é 13.600, a gravidade, que é 10, e a altura. Cuidado, aqui está 76 centímetros. Eu tenho que transformar isso no quê? Em metros. Tudo bem? Se eu quiser transformar isso em metros, ó, é 76 vezes 10 elevado ao quê? Centímetro, ó, é metro, decímetro, centímetro. Duas casas. Então é 10 a menos 2 metros. Aí é só substituir. 76 vezes 10 a menos 2. Professor, se eu for fazer os cálculos, eu tenho um valor o quê? Muito próximo ao estipulado, né? Ao que a gente estava estudando. Então, na hora que a gente faz essa expressão, o cálculo, a gente vai ter a seguinte informação. Esse 13.600 eu posso escrevê-lo como 13,6, ok? 3 casas, né? Então 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10,
vezes esse 7,6. Ou melhor, 76 vezes 10 a menos 2. Que é a mesma coisa que 0,76, né? Que é como se você fizesse transformado isso em metros. Dá na mesma. Na hora que você faz todas essas multiplicações, você chega na seguinte informação. 13,6 vezes 10 a terceira vezes 10 vezes 0,76, ao multiplicar tudo, você tem 1,03 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Quer dizer, de novo, você obtém a pressão atmosférica. E lembra que ele falou 760 milímetros de mercúrio? Só deixa eu lembrar aqui rapidinho. 760 milímetros de mercúrio. O que é 76 centímetros? Centímetros, milímetros. É uma casa para a direita. Então, 76 centímetros é a mesma coisa que 760 milímetros. Ah, então entendi. A pressão atmosférica, quando eu falo de água, equivale a uma coluna de 10,3 metros. E quando eu falo de mercúrio, equivale ao quê? A 76 centímetros, mais usual, 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então essa é a pressão atmosférica. E aí a nossa aula se encerra aí, lembrando TMs e TC. Forte abraço, aguardo vocês no ao vivo. Saudades. Fui!